Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic My Hero Academia, renascido como Tony Stark, parte 19. Capítulo 156, Argumentos. Ponto de vista em terceira pessoa. Primeiro as coisas mais importantes, disse Tony, enquanto colocava as partes quebradas de Ultron sobre a mesa em sua bancada de trabalho. Precisamos descobrir como nos chamaremos. Afinal, ambos temos o mesmo nome e isso pode causar confusão quando alguém nos chamar, disse Tony, olhando para todos que o seguiam. Um de vocês pode usar Stark, o outro pode usar Tony, sugeriu Steve, olhando para os dois Tonys. Tony deu de ombros. Por mim, tudo bem, velhote? Tony Senhor revirou os olhos ao ser chamado de velho. Vou usar Stark, é assim que a maioria das pessoas me chama mesmo. Você pode usar Tony, disse Stark, sem se importar muito com isso. Por mim, tudo bem, disse Tony, dando de ombros. Enquanto isso, Bruce olhava fixamente para a forma destruída de Ultron com um olhar severo. Todo o nosso trabalho se foi. Ultron fugiu e usou a internet como rota de fuga, disse Bruce, relatando o que havia descoberto. Natasha, depois de olhar por um instante, soltou um suspiro e disse: ele esteve envolvido em tudo, desde arquivos até vigilância. Provavelmente sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Isso na verdade dá uma vantagem para mim e para o Tony. Somos literalmente novatos nesse mundo, então não há nenhum dossiê sobre nós nem nada para estudar, disse Melissa com um leve sorriso irônico. Rhodes parou de se encostar na porta de vidro e começou a dizer: ele esteve nos seus arquivos, está na internet, e se ele resolver acessar algo um pouco mais interessante? Códigos nucleares, disse Maria, sentando-se em uma cadeira e girando levemente. Olha, disse Rhodes, ainda precisamos fazer algumas ligações enquanto ainda podemos. Bomba nuclear? Ele disse que queria nos matar, disse Natasha. Não morto, corrigiu Steve. Ele disse que queria que fossemos extintos. Ele também disse que matou alguém, disse Clint, franzindo a testa. Não havia mais ninguém no prédio, disse Maria com uma expressão confusa. Sim, havia, disse Stark solenemente enquanto caminhava até o centro e pressionava algo para exibir uma projeção holográfica laranja de um código de inteligência artificial destruído. Todos ficaram em silêncio, tentando entender lentamente o que estavam vendo. O quê? Bruce murmurou enquanto examinava a proteção mais de perto. Isso é uma loucura. Jarvis era a primeira linha de defesa, ele teria neutralizado Ultron. Faz sentido, disse Steve, de braços cruzados. Espere, esse é o Jarvis. Coitadinho, disse Melissa, tristemente. Esperem, vocês também têm o Jarvis? Perguntou Stark, olhando de Tony para Melissa. É a Melissa que está com o Jarvis, disse Tony, encostando-se numa mesa. Stark olhou para Tony confuso. Hã? Vocês também tinham o Jarvis? Sim, disse Tony com uma expressão solene, ele era o mordomo da nossa família. Meu melhor amigo. Stark olhou para Tony com compaixão. Imagino que ele tenha falecido. Tony assentiu com a cabeça. Ele morreu me protegendo quando eu era pequeno. Stark ficou um pouco surpreso, pois não era assim que seu mordomo encontrara o fim. Seu Jarvis tivera uma morte pacífica. No entanto, ao perceber que Jarvis provavelmente se encontrava muito com Tony e que Melissa era quem o possuía, ele ficou curioso. Se ele é tão importante para você, por que deu a inteligência artificial para ela, ficou com ela para si e criou outra para ela? Bem, Melissa é alguém de quem gosto. Jarvis morreu me protegendo, então eu queria que ela também fosse protegida. Por isso dei Jarvis a ela para que ele pudesse protegê-la e cuidar dela também, disse Tony, dando de ombros com indiferença. Espere, é mesmo por isso que você queria que eu ficasse com o Jarvis? Perguntou Melissa, fazendo beicinho e com uma expressão emocionada, levando a mão ao peito. Não, disse Tony, desviando o olhar com os braços cruzados. Melissa sabia exatamente quando Tony estava mentindo e não conseguiu conter o sorriso radiante ao vê-lo. Não que eu não ache isso muito fofo e adorável, mas podemos voltar ao assunto principal, por favor? Perguntou Natasha, arqueando uma sobrancelha. Certo, desculpe, disse Tony, mas antes que pudesse terminar, ouviram um som de passos furiosos. Thor entrou usando o braço e levantou Stark pelo pescoço. Ei, amigo, fale direito. Tenho palavras mais do que suficientes para te descrever, Stark, disse Thor com os olhos semicerrados. Thor, os legionários, disse Steve, e então colocou Stark no chão. Thor soltou um grunhido ao colocar Stark no chão bruscamente. O rastro esfriou depois de 160 quilômetros, mas está indo para o norte. E tem o espectro, disse Thor, olhando para Stark com um olhar que dizia, e devemos agradecer a você por isso. E temos que recuperá-lo novamente. Havia outra mulher presente com eles na oficina de Stark, ele inchou. Ela olhou para os pedaços descartados de Ultron e disse, não entendo. Todos se viraram para ela, e então ela se virou para olhar para Stark. Você criou este programa? Por que ele está tentando nos matar? Stark virou as costas para todos e ficou em silêncio, quando de repente começou a rir baixinho. Hehehe. Ele riu enquanto batia levemente na mesa. Você acha isso engraçado? Perguntou Thor, apontando o dedo para ele. Stark se virou novamente e pareceu normal. Não. Provavelmente não, né? Ele olhou em volta enquanto dizia, isso é terrível. É tão terrível, é mesmo, é terrível, disse Stark contendo o riso. Tudo isso poderia ter sido evitado se você não tivesse mexido com algo que não entendia, disse Thor em tom acusador. Não, desculpe, é engraçado, começou Stark. Tony e Melissa simplesmente se entreolharam, sem dizer mais nada, apenas observando. Stark caminhou até Thor e disse, é hilário que você não entenda porque precisamos disso. Tony,
Talvez este não seja o melhor momento, disse Bruce cautelosamente. Sério? É só isso? Você simplesmente se vira de barriga para cima toda vez que alguém rosna na sua direção? Disse Stark, olhando para Bruce. Só quando eu criei um robô assassino, retrucou Bruce. Nós nem chegamos perto. Estávamos perto de uma interface? Perguntou Stark, elevando a voz. Bem, você fez algo certo e fez bem aqui, interveio Steve. Os Vingadores deveriam ser diferentes da SHIELD. Mas alguém se lembra de quando eu carreguei uma ogiva nuclear através de um buraco de minhoca? Disse Stark, olhando em volta. Não, disse Tony, balançando a cabeça. Não me lembro de nada, disse Melissa, balançando a cabeça negativamente. Stark simplesmente olhou para os dois, pois o comentário deles era completamente desnecessário. Até Rhodes balançou a cabeça e disse, isso não vem à tona. Pois bem, lembre-se disso, porque eu fiz isso. Enviei uma bomba nuclear através de um buraco de minhoca quando uma força alienígena hostil veio em nossa direção através de um buraco no espaço, exclamou Stark. Estamos a 90 metros abaixo dele. Melissa olhou para Tony e sussurrou, aliens. Nós somos os Vingadores, continuou Stark, podemos passar o dia inteiro combatendo traficantes de armas. Tony então apontou para cima, mas aquilo é Vingadores, Ultimato. Capítulo 157, muitas coincidências. Ponto de vista em terceira pessoa, aquilo lá em cima, disse Stark, apontando para o céu, o olhar fixo enquanto sua voz carregava um peso incomum. Aquilo é Ultimato. O coração de Tony disparou. Meu Deus, ele disse isso. Ele disse a tal coisa. Está acontecendo, está realmente acontecendo bem diante dos meus olhos. Isso é história sendo feita. Por dentro ele comemorou como um fã eufórico, mas por fora, manteve sua postura serena de sempre. Como exatamente vamos derrotar algo assim? Perguntou Stark, seu tom sério rompendo o silêncio reverente. Seu olhar se voltou para o Capitão América, sua expressão tingida com uma rara vulnerabilidade. Juntos, respondeu Steve sem hesitar, com voz resoluta. E se perdermos? Insistiu Stark com o peso da pergunta pairando no ar. Então faremos isso juntos também, respondeu Steve com firmeza, encarando-o com confiança inabalável. Um silêncio pesado envolveu o grupo enquanto Stark e Steve trocavam olhares, a gravidade do momento se fazendo sentir. Isto é tão lindo, acho que vou mesmo chorar, pensou Tony, sentindo um nó incomum na garganta. Steve finalmente quebrou o silêncio. Thor tem razão. Ultron está nos desafiando, e precisamos encontrá-lo antes que ele esteja pronto para nos enfrentar. O mundo é um lugar grande, mas podemos começar a torná-lo menor. Tony levantou a mão como se pedisse permissão para falar. Na verdade, enquanto vocês estão ocupados caçando-o, que tal eu atualizar a tecnologia de vocês? Só uma sugestão. Stark zombou e cruzou os braços. Aprimorar tecnologia é a minha especialidade, garoto. Vá procurar outro emprego. Melissa, encostando-se casualmente na mesa, deu um sorriso irônico. Na verdade, é a nossa especialidade. Nossa tecnologia é mais avançada que a de vocês, e faz todo sentido que a gente cuide disso. Bruce assentiu pensativamente. Ela tem razão. A tecnologia deles está anos-luz à frente da nossa. É lógico deixá-los liderar isso. Natasha ergueu uma sobrancelha para Stark com um tom pragmático. Stark, eles vieram em uma nave espacial voadora de outro universo. Deixe que eles resolvam isso. Steve assentiu com a cabeça em concordância. Ótimo. Tony e Melissa, contamos com vocês. Podem fazer o upgrade. Tony estendeu a mão para Melissa, e com um sorriso, ela bateu com força na mão dela antes de eles tocarem os punhos. Pode deixar, disse Tony com uma saudação casual, já de pé. Enquanto se afastava com as mãos erguidas atrás da cabeça num gesto despreocupado, ele gritou por cima do ombro. Ei, outro eu. Vou pegar algumas coisas suas emprestadas. Se alguma coisa sumir, a culpa não é minha. O olho de Stark tremeu. Melissa deu uma risadinha e pulou da mesa, pegando o celular. Com um toque rápido, ela ampliou a tela, seus dedos deslizando sobre a interface holográfica enquanto seguia Tony. Alguns minutos depois Melissa lia alguns arquivos com as sobrancelhas franzidas, seus dedos percorrendo a tela em busca de informações sobre o Capitão América. Ai, Tony? Melissa chamou com cautela e suspeita surgindo em sua voz. Tony soltou um suspiro, eu temia que isso acontecesse. Tony se virou para Melissa e levou um dedo à boca. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto ele ativava sua visão tecnológica e desativava qualquer sistema de vigilância ao redor. Seus olhos se movendo de um lado para o outro por alguns segundos antes de ele soltar um suspiro. Certo, continue. Pela sua reação, acho que você já sabe o que eu vou perguntar. Que diabos é isso? Perguntou ela, virando a tela para mostrar uma versão magra de Steve Rogers. Um garoto magrelo do Brooklyn, escolhido para participar do programa de supersoldados apesar de seus múltiplos problemas físicos. De onde será que eu ouvi isso? Disse Melissa sarcasticamente. Melissa, eu realmente não quero entrar nesse assunto. Tony soltou um suspiro pesado. E vejamos, é estranho ele empunhar um escudo feito de... O que é isso? Vibranium? Onde será que já ouvi esse nome antes? Melissa levou a mão ao queixo, batendo levemente na mandíbula, com a boca se curvando para o lado como se estivesse ponderando a questão. Tony sentiu o peito começar a ficar pesado por algum motivo, pois não conseguia olhar para Melissa, já que estava de costas para ele. O soldado magro, o soro do supersoldado, o escudo, o Vibranium. Uma vez é coincidência, 2 vezes é suspeita, 3 vezes é um plano. Como você chama o 4 e o 5?
Eram coincidências demais para serem apenas coincidências. Ela entendia que algumas coisas relacionadas a Tony seriam coincidência por eles estarem em um universo diferente. Mas tudo relacionado a Steve não tinha ligação com Tony, nem havia conhecimento disso em seu mundo natal. Os instintos de Melissa estavam em alerta, algo simplesmente não parecia certo. Ela estreitou ligeiramente os olhos e perguntou: "O que exatamente está acontecendo, Tony?" Melissa parou ao ouvir Tony começar a respirar um pouco mais fundo. Ela ouviu colocar a mão sobre o peito, apertar levemente a camisa e fechar os olhos. "Melissa, deixa pra lá." Tony sentiu um formigamento por todo o corpo, mas não daquele tipo bom. Sua garganta doeu de repente e ele se sentiu um pouco tonto. "Será que estou tendo um ataque de pânico?" pensou Tony preocupado enquanto seu coração acelerava. Ao perceber a gravidade da situação, a bravata de Melissa desmoronou. Eu sinto muito", sussurrou ela com a voz fraca. "Você não precisa explicar nada. Eu não deveria ter empurrado." Tony fechou os olhos, respirando lenta e deliberadamente, tentando se acalmar. "Vamos nos concentrar na tarefa", disse ele baixinho, embora suas mãos ainda tremessem. Tony olhou para as mãos e percebeu que ainda tremiam levemente. "Eu não pensei no que significaria vir para cá. Será que meu segredo está prestes a ser descoberto? Este é um daqueles segredos que se leva para o túmulo. As consequências de alguém saber deles são simplesmente demais. Eu posso perder tudo aqui." Tony pressionou as mãos contra a mesa, os olhos arregalados de medo, a respiração irregular, lágrimas brotando em seus olhos enquanto sua mente mergulhava em desespero. Melissa virou a cabeça bruscamente na direção de Tony ao ouvir sua respiração ficar mais ofegante e ao vê-lo tremendo. "Tony!" exclamou Melissa mentalmente enquanto corria em sua direção, envolvendo-o em um abraço apertado. Ela começou a acalmá-lo, tentando confortá-lo. "Está tudo bem, Tony. Respire. Vai ficar tudo bem", disse ela suavemente, com a voz carregada de arrependimento. "Você não precisa responder nada. Eu só estava curiosa, só isso. Nem todos os segredos devem ser compartilhados. Este é apenas um deles. Então, tudo bem. Eu não preciso saber e você não precisa me contar", disse Melissa, abraçando-o com mais força enquanto lágrimas se acumulavam em seus olhos, pois ela nunca teve a intenção de magoá-lo. Suas palavras dissiparam a névoa dos pensamentos confusos de Tony. Lentamente sua respiração se acalmou e o tremor diminuiu. Melissa o abraçou por mais um instante, com lágrimas brilhando em seus próprios olhos. "Não queria te magoar", ela sussurrou. Tony acenou levemente com a cabeça, sua voz quase inaudível enquanto murmurava: "Obrigado, vamos terminar logo com isso." Capítulo 158. Upgrades Parte 1. Ponto de vista em terceira pessoa. O sol logo começou a nascer e todos estavam sentados ao redor de pilhas de papéis ao lado, caixas cheias de arquivos, todos se movimentando entre si, carregando essas caixas e remexendo nelas. Natasha estava sentada em frente a um computador, com as sobrancelhas franzidas em concentração. Maria caminhava ao lado de Steve, informando-o sobre o que havia descoberto usando suas fontes na SHIELD. Há relatos de um homem de metal sobrevoando e destruindo laboratórios de robótica, instalações de armas, etc. "Alguma baixa?" perguntou Steve. "Só quando estão envolvidos", afirmou Maria. "Os relatos dizem que são apenas homens em estado de fuga que falam sobre ver suas memórias antigas, seus piores medos, algo rápido demais para ver." "Os Maximoff", suspirou Steve. "Faz sentido que Ultron vá até eles. Eles têm alguém em comum." "Não mais", disse Maria, olhando para o tablet e deslizando o dedo na tela em direção a uma foto que havia mostrado a Steve. Era uma foto do Barão Von Stryker morto em sua cela, com a palavra paz escrita na parede com seu sangue. Steve então reuniu todos ao redor enquanto agitava casualmente o tablet em suas mãos. "O que é isto?" perguntou Thor, pegando o objeto e olhando para a imagem. "Ultron matou Stryker", disse Steve, informando-os. "Por que mandar uma mensagem se você acabou de fazer um discurso?" perguntou Natasha, olhando para Thor e para a foto. "Stryker provavelmente sabia de algo que Ultron queria que não soubéssemos", disse Steve, de braços cruzados. "Aposto que sim." Natasha interrompeu a frase e olhou para o computador, percebendo que alguns arquivos haviam sido apagados. "Sim, todos os arquivos sobre Stryker foram apagados." "Nem tudo", disse Steve enquanto pedia a todos que examinassem os arquivos físicos. Steve batia com força nos arquivos em cima da mesa enquanto dizia: "Associados conhecidos." Stryker tinha muitos amigos. "Bem, essas pessoas eram todas horríveis", disse Bruce enquanto Stark olhava por cima do ombro de Bruce para o arquivo que estava lendo. "Espere, eu conheço esse cara", disse Stark, apontando para a pasta na mão de Bruce. Stark pegou a pasta e continuou. "Antigamente ele operava na costa africana, principalmente em negócios com a Black Army." Steve apenas o encarou. Stark ergueu os braços em sinal de rendição. "O quê?" "Havia algumas conexões, isso não significa que eu tenha vendido nada para ele. Ele estava falando sobre encontrar algo novo, algo revolucionário. Tudo muito Ele está procurando por Vibranium", disse Tony, entrando com as mãos atrás da cabeça. "O quê?" perguntaram Stark e Steve, surpresos. Todos os outros olharam para Tony, confusos. Atrás dele, tentáculos carregavam caixas e pastas, assim como Melissa. "Como você sabe?" perguntou Steve, franzindo a testa. "Vocês viram que ele estava completamente destruído naquele corpo frágil quando se apresentou. Ele está construindo um novo corpo para enfrentar todos vocês e está procurando o metal mais resistente da Terra para isso", explicou Tony.
O Barão von Stryker tinha uma fonte para esse vibranium, que aparentemente veio do espaço sideral para este mundo. O que Ultron está procurando é a fonte com carregamento de vibranium, uma fonte que atende pelo nome de Ulysses Klaue, disse Melissa, informando-os. Todos ficaram surpresos. Natasha olhou para Melissa de um jeito estranho e perguntou: como você sabe de tudo isso? Quando Tony descobriu que este era um mundo alternativo, ele invadiu seus sistemas e baixou todos os seus arquivos. Ultron pode ter pego e apagado todos os seus arquivos, mas ele não tem acesso aos nossos, disse Melissa enquanto ela e Tony faziam um sinal de paz. Stark estreitou os olhos para Tony. Que tipo de pessoa invade sistemas e rouba informações confidenciais do lugar em que acabou de entrar? Todos se viraram para olhar para Stark enquanto diziam: você... Bom, chega de falar do Ultron e da busca dele para construir um corpo perfeito para matar você e todas as pessoas existentes. Eu trouxe melhorias para vocês, disse Tony antes de soltar um eba, em tom agudo. Parece que o Natal chegou mais cedo, disse Natasha com um sorriso. Então, quem quer ir primeiro? Perguntou Tony, olhando em volta. Não me importo de ir primeiro, disse Clint, levantando a mão. Aqui, mostre à turma o que você recebeu, disse Tony, entregando uma maleta a Clint. Clint abriu a maleta e viu seu traje roxo e preto, fiel ao dos quadrinhos, sem o capacete, mas com detalhes em roxo. Clint agarrou o traje e o estendeu, perguntando: o que é isso? Seu super traje é feito de fibras de vibranium, então você poderá resistir a golpes? Espere, disse Stark, gesticulando com os braços. Fibras de vibranium? Tony olhou para Melissa de um jeito estranho e perguntou: eu gaguejei? Melissa balançou a cabeça negativamente. Acho que o que Stark está tentando perguntar é onde você conseguiu vibranium para fazer as fibras? Perguntou Steve, confuso, expressando exatamente o que todos estavam pensando. Em nosso mundo, o vibranium não veio do espaço sideral, o vibranium é algo que Tony criou do zero, explicou Melissa. Todos arregalaram os olhos em choque e olharam para Tony incrédulos. Stark caminhou até Tony e colocou as mãos em seus ombros, perguntando: você está dizendo que sabe e criou a estrutura atômica do vibranium? Primeiro, tirem as mãos da mercadoria, eu me machuco com facilidade, disse Tony, afastando a mão de Stark de seus ombros. E claro que sim, foi bem simples também. Quer dizer, eu estava criando uma armadura para me defender e ser um herói em um mundo onde vilões com superpoderes eram comuns. Eu precisava que ela absorvesse impactos para não acabar morto por alguém com super força. Acolchoar minha armadura seria uma ideia estúpida, então criei um metal para isso. No começo foi difícil, porque depois de um tempo sua estrutura simplesmente se desfazia após absorver uma grande quantidade de impacto. No entanto, em vez de contê-lo, eu recriei para absorver e dispersar o impacto. E como o impacto tem tudo a ver com vibrações, eu chamei de vibranium, explicou Tony, enquanto fazia um gesto casual de armas com os dedos. Melissa então se virou para Tony com um olhar confuso. O que você quer dizer com bastante fácil? Não levou uns 2 anos para você aprender? Cala a boca, disse Tony. Melissa apenas fez um gesto como se estivesse fechando o zíper da calça em direção à boca. Melissa deu uma risadinha ao ver a expressão de choque e incredulidade deles. Inclinou-se para frente e sussurrou em voz alta o suficiente para que ouvissem. Esperem até descobrirem que o vibranium é apenas o terceiro metal mais forte de vocês. Agora, vamos começar com a apresentação do que preparei para vocês? Perguntou Tony, absorvendo o olhar de admiração e se deleitando com ele. Capítulo 159. Upgrades Parte 2. Ponto de vista em terceira pessoa. Agora, se você pudesse tirar as outras coisas da maleta, ordenou Tony a Clint, que o fez. Ele pôs o terno de lado e tirou um par de cravos da Índia. Essas luvas protegem suas mãos do uso contínuo do arco e flechas, além de aumentarem a força dos seus socos caso você precise se envolver em um combate corpo a corpo. Clint deu um sorriso irônico enquanto as calçava e abria e fechava o punho. Nada mal, não são desconfortáveis, nem parece que estou usando luvas. Clint então tirou as botas enquanto Tony explicava. A sola é feita de vibranium, então se você pular de um lugar alto, ficará bem. Clint então tirou uma pulseira preta do bolso e perguntou: e isto é? Seu arco, disse Melissa, informando-o, o que fez com que ele ficasse ainda mais confuso. Você está vendo aquela linha bem no meio? Perguntou Melissa, fazendo Clint virar o dispositivo para ver a linha da qual ela estava falando. Coloque o dedo bem no meio dela. Clint fez exatamente isso. Ah! Exclamou surpreso, pois não esperava ser picado. Ao olhar para baixo, viu uma gota de seu sangue no meio da pulseira, contornada por uma cor roxa, e circuitos da mesma cor percorreram toda a pulseira. A linha no meio se abriu e se prendeu ao antebraço de Clint. É uma fechadura biológica, o que significa que apenas aqueles relacionados a você poderão controlá-la. Imagine-a se transformando em sua arma. A pulseira então saltou de seu antebraço para sua mão, transformando-se em seu arco em questão de segundos. Ele ergueu uma sobrancelha e moveu as mãos para cima e para baixo. Luz. Isso é bom, murmurou. Ele puxou a corda e mirou bem para o lado antes de soltá-la e observar a corda voltar ao lugar com um aceno de cabeça satisfeito. Largue o arco e dê alguns passos para trás, ordenou Melissa. Clint fez exatamente isso e não questionou mais, pois estava interessado no que eles iriam lhe mostrar em seguida. Agora estenda a mão em direção a ele e imagine-o vindo até você, disse Tony. Clint ergueu uma sobrancelha e fez exatamente isso, o que fez com que o arco levitasse de sua posição e voasse em direção às mãos de Clint.
Você também pode fazer isso com a pulseira, disse Melissa, enquanto Clint tirava uma aljava e a colocava sobre os ombros. Não me diga que isso também foi atualizado, perguntou Clint com um tom de deboche. Mas é claro, ele tem conectores eletromagnéticos, o que significa que você poderá recuperar a maioria das flechas que atirar. Basta pressionar o botão na alça, informou Tony. Clint ficou curioso e apertou o botão. Todas as flechas dentro da maleta voaram para cima e para baixo, enchendo sua aljava. Todas as flechas têm etiquetas, então você sabe o que elas fazem. Muito bem, quem é o próximo? Eu, disse Natasha animadamente, levantando as mãos. Todos se viraram para olhá-la com um olhar estranho, o que a fez fazer beicinho de brincadeira. O quê? Vocês viram todos os brinquedos legais que ele deu para o Barton? Estou curiosa para saber o que eles fizeram para mim. Melissa entregou a maleta com o logotipo da Viúva Negra para ela, que a colocou sobre a mesa e a abriu. A primeira coisa que tirou foi um terno preto e vermelho escuro com um cinto preto, cuja fivela tinha o desenho do seu logotipo. Em seguida, instruíram-na a fazer o mesmo que Barton fizera com a pulseira, prendendo-a à fivela do cinto. E o traje parece ter se enrolado em seu corpo, cobrindo-o completamente, exceto a cabeça com couro preto e vermelho. Oh, isso é bom, disse Natasha enquanto começava a se tocar. Então, o que isso faz? Além de aumentar sua força, resistência e velocidade, oferece outras opções, como armas escondidas, principalmente nas mãos e nos pés. Imagine uma lâmina saindo dessas partes do seu corpo. Natasha cerrou o punho e de trás dele, uma lâmina prateada surgiu. Ela cerrou o outro punho e aconteceu a mesma coisa. Natasha se levantou e começou a golpear e socar o ar, criando o som do ar sendo cortado. Então ela ergueu o pé e de seu calcanhar, surgiu outra lâmina que ela golpeou para baixo, dizendo, muito bem. Vocês dois são definitivamente as minhas duas pessoas favoritas até agora. Você também consegue se agarrar às paredes e escalá-las como uma aranha de verdade ou melhor, uma viúva negra, provocou Melissa. Embora o cinto permita que você fique invisível e flutue no ar, disse Tony, pegando Natasha de surpresa. Espere, o quê? Sim. Isso dispersa tanto os gravitons quanto as partículas de fótons ao redor do seu corpo, explicou Tony. Espere, você está dizendo que os gravitons são reais de verdade? Interrompeu Bruce. Entretanto, Natasha decidiu testar e arqueou uma sobrancelha ao se ver desaparecendo. Como aprendia rápido, logo descobriu como flutuar e como controlar essa habilidade com eficácia. Ela deu um sorriso irônico para ela, deu uma cambalhota, aterrissando no teto e desfez sua invisibilidade. Olá a todos! Natasha gritou para eles, fazendo um gesto obsceno com 2 dedos. Eles olharam para cima e viram Natasha caminhando casualmente pelo teto, sem se preocupar com nada. Então ela deu uma cambalhota e lentamente deixou a gravidade voltar ao normal, pousando graciosamente no chão. Sinceramente, só este traje já é mais do que suficiente para aumentar minha eficácia em combate, disse Natasha, agradecida. Ela então vasculhou a pasta, pois ainda havia algo lá dentro. Tirou 2 pulseiras idênticas a que Clint tinha. Suponho que terei que fazer o mesmo que Clinton fez com a dele? Ao vê-los assentindo com a cabeça, Natasha injetou sangue em sua pulseira, que ganhou um circuito vermelho antes de se abrir. Ela então a colocou em seu antebraço, perguntando, então, o que exatamente isso faz? Eu chamo isso de Omni-armamento, ele se transforma praticamente em qualquer arma de fogo que você possa imaginar, de pistolas a rifles e rifles de precisão. Natasha ergueu as mãos, a pulseira deslocou-se para suas mãos e transformou-se em 2 pistolas futuristas, pretas com um leve brilho vermelho. Em seguida, transformaram-se novamente em rifles futuristas que ela ergueu sobre os ombros, apontando-os para cima. Melissa então explicou. Eles disparam projéteis conclusivos que não são letais, mas podem arremessar alguém para longe e nocautear outra pessoa. No entanto, se você quiser que seja letal, precisa manter o gatilho pressionado para carregar o ataque. Natasha simplesmente se imaginou flutuando no ar, semeando o caos com um largo sorriso no rosto. Ela transformou suas armas de volta em braceletes e foi abraçar Tony e Melissa ao mesmo tempo, dizendo, obrigada, vocês dois. Eu fui abraçado pela Viúva Negra. Este é o melhor dia da minha vida. Tony gritou internamente, não fique excitado, não fique excitado, não fique excitado, não fique excitado, não fique excitado. Após Natasha examinar com entusiasmo seu novo arsenal, Tony entregou uma caixa a Bruce. Aqui está, disse Tony casualmente. O quê? Perguntou Bruce, surpreso. Eu ganho alguma coisa? Não é grande coisa. Tive dificuldade em imaginar o que você gostaria, admitiu Tony, dando de ombros. Ao abrir a caixa, Bruce não conseguiu conter o riso. Roupas? Obrigado, eu realmente precisava de algumas, disse ele dando uma risadinha. São mais do que apenas roupas, explicou Melissa. São feitas com fibras de moléculas instáveis. Entendo. Bruce compreendeu imediatamente. Presumo que graças às moléculas instáveis, essas roupas podem se adaptar ao usuário, mesmo que, digamos, ele se transforme em um monstro verde gigante? Tony assentiu. Exatamente. Elas também são resistentes a ferimentos por arma branca, balas, temperaturas extremas e manchas. Então, mesmo na sua forma base, você estará bem protegido. Bruce passou as mãos pelo tecido, apreciando sua textura. Obrigado. Isso não só vai salvar minha dignidade quando eu me transformar, como também minha carteira, disse ele com um sorriso de gratidão. Melissa então entregou uma pasta para Steve. Quando ele a abriu, encontrou um terno novo que era muito parecido com o antigo. Seu traje foi aprimorado, assim como os outros.
Agora ele é mais resistente, com solas de vibranium nas botas e alguns recursos adicionais, explicou Tony. As melhorias mais significativas, no entanto, estão nos seus antebraços e costas. Steve examinou os antebraços e notou 2 pontos azuis brilhantes. Dentro da maleta, seu icônico escudo vermelho, branco e azul estava guardado. Os dispositivos em seus antebraços são conectores eletromagnéticos, semelhantes aos que Clint tem em sua aljava. Adicionei tecnologia correspondente ao seu escudo. Esses ímãs respondem aos sinais elétricos do seu cérebro, o que significa que o escudo reagirá à sua intenção. Por exemplo, arremesse-o e pense em recuperá-lo no meio do caminho. Steve colocou os dispositivos nos antebraços e lançou seu escudo. Conforme instruído, ele se concentrou em chamá-lo de volta, e o escudo parou no ar antes de retornar ao seu antebraço. Steve ergueu uma sobrancelha, visivelmente impressionado. Agora mantenha essa posição, instruiu Tony com um sorriso irônico. Quero que você pense em proteger aqueles ao seu redor. Steve ergueu seu escudo em um gesto protetor. De repente, a estrela no centro do escudo começou a brilhar com uma luz azul. Anéis de luz se expandiram para fora, formando uma barreira cintilante. Os olhos de Steve se arregalaram em surpresa, e a sala ficou em silêncio enquanto todos contemplavam o espetáculo. Utiliza tecnologia de luz intensa para criar uma barreira, explicou Tony. Isso amplia suas capacidades defensivas, permitindo proteger uma área maior. Steve olhou para o escudo brilhante com espanto. Você realmente se superou, Tony, disse ele, genuinamente impressionado. Tony não resistiu a lançar um olhar de soslaio para Stark e exibir um sorriso presunçoso. Stark revirou os olhos em resposta, claramente não tão impressionado. Capítulo 160. Upgrades Parte 3. Ponto de vista em terceira pessoa. O escudo funciona mais com suas emoções, explicou Tony com um tom de orgulho e entusiasmo na voz. Quanto mais forte for seu desejo de proteger alguém ou algo, mais formidável se torna a proteção. Steve assentiu com aprovação, sua expressão suavizando-se num sorriso genuíno. Bom trabalho, Tony. Gostei do que você fez. Mas isso não é a única coisa que você vai receber, interrompeu Melissa, com a voz transbordando de expectativa. Ela apontou para a mesa para a elegante pasta metálica que brilhava sob as luzes. Seu outro presente é a própria pasta. Steve ergueu uma sobrancelha, inclinando a cabeça em leve confusão. Obrigado, disse cautelosamente com um pequeno sorriso nos lábios. Nunca me lembro de ter recebido uma maleta de presente antes. Tony revirou os olhos dramaticamente. Não é essa a questão. Coloque a maleta no chão e aperte o botão escondido embaixo da alça. Ainda perplexo, Steve obedeceu. Agachou-se, colocando a maleta delicadamente no chão. Passando a mão pela alça, sentiu um leve sulco sob os dedos. Ah, achei, murmurou. Com um firme toque no botão, o logotipo circular em forma de estrela na maleta começou a brilhar em um vibrante azul neon. O emblema subitamente se projetou para fora, transformando-se mecanicamente na forma de uma roda. Diante dos olhos atonitos de Steve, a maleta se desdobrou, transformando-se com movimentos suaves e precisos em uma motocicleta de alta tecnologia. Seu design era elegante e moderno, pintado em azul profundo com detalhes em prata. Cada roda ostentava o icônico logotipo de estrela de Steve, e a dianteira exibia orgulhosamente um grande A estilizado. Os olhos de Steve se arregalaram e um sorriso genuíno se espalhou pelo seu rosto enquanto ele admirava a moto. Parece que você descobriu meu amor por motocicletas, comentou ele com a voz carregada de admiração. Ele deu a volta no veículo, passando a mão pela sua superfície polida. É mais do que apenas uma bicicleta, disse Melissa, dando um passo à frente. Ela está ligada ao seu capacete. Graças a um transmissor neural instalado dentro dele, você poderá controlá-la mentalmente. Vamos lá, experimente. Steve pegou seu capacete azul e o colocou na cabeça. Assim que se encaixou, lentes azuis elegantes desceram sobre seus olhos. Essas lentes são resistentes ao vento, então você não precisa se preocupar com altas velocidades, continuou Melissa. Elas também exibem uma interface completa das capacidades da moto, propulsores, sistemas de armas, um gancho de escalada e sim, ela pode planar. Não chega a voar de verdade, mas é quase isso. Sem hesitar, Steve montou na bicicleta e acomodou-se no banco. Deu uma risadinha de satisfação. Isso é incrível. E confortável também. Olhou para Tony e Melissa, com a voz transbordando gratidão. Obrigado. De verdade. Não poderia pedir nada melhor. Tony deu um sorriso irônico, mas sua expressão suavizou-se quando ele enfiou a mão no bolso. De lá, retirou um pequeno objeto prateado e o deslizou pela mesa em direção a Stark. Aqui, para você, disse Tony casualmente. Stark ergueu uma sobrancelha, pegando o objeto com uma expressão divertida. Não preciso da sua tecnologia, garoto. A minha já é mais do que suficiente. Eu imaginei que você diria isso, respondeu Tony, dando de ombros. Então, eu não te transformei em um especialista em tecnologia. Eu te transformei em outra coisa. Stark olhou para o objeto, uma caixa de metal prateado, perfeitamente polida e sem emendas. Ele a virou nas mãos, observando seu peso e acabamento. Era simples, mas impressionante. Por um instante, ele franziu a testa. Estaria vazio? Isto, começou Tony, agora com um tom mais sério. É um invólucro indestrutível para o seu reator Ark. Eu sei o quanto ele significa para nós. É o nosso coração, de certa forma.
e os corações precisam ser protegidos. Stark abriu a boca para argumentar, para lembrar Tony de que nada era verdadeiramente indestrutível, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele olhou para Tony e Melissa, ambos o observando com expressões esperançosas e sinceras. Eles eram apenas crianças, percebeu, brilhantes, atenciosas e provavelmente haviam pensado muito sobre o que lhe dar, sem mencionar que ele também era adulto, maduro o suficiente para saber que não se deve desprezar alguém que lhe oferece algo genuíno. Um pequeno e raro sorriso surgiu no rosto de Stark. Jogando a embalagem levemente para o ar, ele a pegou novamente com facilidade. Obrigado, disse ele, com a voz suave, mas sincera. Parece que me comportei bem este ano. Acho que o Papai Noel não me colocou na lista dos malcriados, afinal. Cena aprimorada, o desafio de Thor e a espada relâmpago. Melissa se virou para Thor, pronta para lhe entregar o presente, mas antes que pudesse falar, Thor ergueu a mão com um sorriso. Oh, não precisa, jovens. Tudo que eu preciso é de Mjolnir ao meu lado. Embora os presentes que vocês deram aos outros sejam divertidos, nenhum se compara ao poder do meu martelo nem resiste à força do Deus do Trovão. A expressão de Melissa permaneceu impassível enquanto ela cruzava os braços. Ah, nós já fizemos algo para você, e aposto que é mais resistente do que aquele seu martelo mágico. O sorriso de Thor vacilou, substituído por um olhar de incredulidade. O quê? Você ousa insultar Mjolnir, forjado no coração de uma estrela moribunda? Que arrogância! É realmente ousada. Que tal uma aposta, então? Desafiou Melissa, com um sorriso presunçoso repleto de confiança. Thor ergueu uma sobrancelha, intrigado. Que aposta você propõe, pequeno mortal? Se você conseguir destruir o que criamos para você, admitirei que estava errada, e nada poderá superar o Mjolnir, explicou Melissa. Mas se você falhar, me deixará empunhar o Mjolnir por um tempo. A gargalhada estrondosa de Thor ecoou pela sala. Você tem ideia de quem eu sou? Eu sou Thor, o deus do trovão e da força. Meu poder é incomparável em todos os reinos. Aceito seu desafio. Apresente sua criação para que eu possa destruí-la e lhe ensinar a tolice de sua arrogância. Melissa revirou os olhos, levando a mão ao bolso para tirar um cabo de espada sem lâmina. Ela o jogou casualmente para Thor. Aqui está. Thor pegou o punho e o inspecionou, girando na mão. Um belo punho, bem trabalhado. Uma pena que se reduzirá a pó. Com um sorriso, Thor ergueu Mjolnir bem alto acima da cabeça, com relâmpagos crepitando ameaçadoramente ao redor do martelo. Esperem, gritou Tony, com a ficha caindo. Preparem-se. A equipe se apressou para se proteger, enquanto Tony e Melissa ativaram seus trajes instantaneamente. Rachadura. Bum! Mjolnir atingiu o cabo com uma força estrondosa, desencadeando uma enorme onda de choque. A sala tremeu violentamente enquanto janelas se estilhaçavam, paredes rachavam e móveis eram arremessados pelo espaço. A destruição não se limitou à sala, 10 andares abaixo e 3 acima sofreram o impacto da onda de choque, com suas janelas destruídas. Quando a poeira baixou, Thor estava no epicentro com uma expressão envergonhada. Ah, talvez eu tenha exagerado, murmurou ele. A voz de Melissa cortou o caos. Exagerou? Você quase destruiu a torre. A armadura de Tony se retraiu, enquanto Stark encarava Thor com raiva. Você vai pagar pelos danos. Thor ignorou a reclamação, examinando o cabo da espada em sua mão. Nenhuma única amassadura, arranhão ou marca de queimadura maculava sua superfície. Impressionante. Resistir à fúria de Mjolnir. Admito a derrota. Ele virou o cabo com a curiosidade aguçada. Qual é a sua função? Não há lâmina, nem botão para invocá-la. Melissa deu um passo à frente, com os braços cruzados. Você cria a lâmina. Aponte Mjolnir para o espaço vazio e canalize seu relâmpago para dentro dela. Thor franziu a testa, mas obedeceu, apontando Mjolnir para o cabo e liberando um arco de relâmpagos controlado. Lentamente, uma lâmina de energia pura e crepitante se materializou. A espada vibrava com poder enquanto Thor a girava experimentalmente. O peso parecia perfeito, e a energia da lâmina se movia como uma extensão de sua vontade. Ele sorriu, impressionado com sua maestria. Enquanto você a empunha, o cabo absorve e canaliza sua energia, protegendo você de seus efeitos, explicou Melissa. Funciona com a maioria dos tipos de energia, não apenas com raios. Você pode controlar o formato da lâmina e recolher o cabo como se fosse um Mjolnir. Melissa explicou como se, graças à resistência e força de Thor, ele não tivesse percebido que a arma o havia perfurado e absorvido um pouco de seu sangue, formando uma conexão com ele. O sorriso de Thor se alargou. Uma arma poderosa para um deus poderoso. Vocês têm meu respeito, jovens. Ele ergueu a lâmina e a dissipou com um pensamento. Fixando o cabo na cintura, do lado oposto ao Mjolnir, voltou-se para Melissa. Honrarei nosso acordo. Quando chegar a hora, você poderá empunhar o Mjolnir em batalha. Os olhos de Melissa brilharam de entusiasmo, enquanto Tony murmurava baixinho, porque ela sempre ganha as apostas mais legais. Steve, observando a conversa, finalmente falou. É só isso? Tony e Melissa trocaram um olhar e assentiram. Sim, foi tudo que tivemos tempo de preparar. Steve bateu palmas com voz firme. Muito bem, equipe. Preparem-se. Temos um androide homicida para deter e destruir. Capítulo 161. Confrontando Ultron. Ponto de vista em terceira pessoa. Localização, Ferro Velho, Costa Africana. Como sempre digo, mantenha seus amigos ricos e mantenha seus inimigos ricos, e espere para descobrir quem é quem. Disse Ultron a Ulisses enquanto este conferia sua conta bancária com um de seus homens. Ao ouvirem as palavras de Ultron, eles lentamente olharam para ele novamente.
Stark, murmurou Ulisses. O que? Perguntou Ultron enquanto Pietro e Wanda Maximoff, que estavam atrás dele, também olhavam para Ulisses confusos, inclinando a cabeça. Tony Stark costumava dizer isso. Para mim, disse Ulisses, olhando para Ultron, você é dele. O quê? Eu não estou. Ultron começou a soar genuinamente ofendido enquanto agarrava o braço de Ulisses e o erguia. Um de seus homens sacou a arma, mas Wanda agiu rapidamente e usou seus poderes para abaixar a mão dele. Não sou, disse Ultron num tom muito mais frio. Você acha que sou um dos fantoches do Stark, um dos seus homens vazios? Quer dizer, olhe para mim, eu pareço o Homem de Ferro? Ultron perguntou, voltando a soar ofendido. Stark não é nada, disse Ultron, cortando o braço do Ulisses com a mão que brilhava em vermelho devido ao calor. Ulisses grunhiu de dor e cambaleou para trás. Oh, me desculpe, Ultron murmurou com um tom de remorso, tenho certeza de que tudo vai ficar bem, me desculpe. Seu tom então começou a mudar para raiva quando ele disse, é que eu não entendo. Não me compare com Stark. Ultron exclamou enquanto chutava Ulisses bem no rosto, fazendo voar para fora da sala e escada abaixo atrás dele. É um problema meu. Ultron começou enquanto os homens de Ulisses o seguiam. Stark é. Ele é uma doença. Ah, Júnior, você vai partir o coração do seu pai. Ultron virou-se lentamente e viu Stark descendo flutuando com o Capitão América e Thor ao seu lado. Tony e Melissa estavam sentados acima deles em um dos corrimãos, balançando os pés, ambos vestindo suas armaduras. Se for preciso, disse Ultron, respondendo à piada de Stark. Ninguém precisa quebrar nada, disse Thor cautelosamente. É evidente que você nunca fez uma omelete, retrucou Ultron. Ele me venceu por um segundo, disse Stark, soltando um suspiro. Meu Deus, ele tem até o mesmo sarcasmo natural. Esse Ultron pode mesmo ser um Stark, disse Melissa, balançando a cabeça. Seu nome completo bem que poderia ser Ultron Stark, acrescentou Tony, para ver se conseguia provocar uma reação em Ultron. Ultron olhou para Tony e disse, eu nem tenho orelhas e já quero arrancar algumas para não ter que ouvir você me chamar assim de novo. O Capitão América olhou para os irmãos Maximoff que estavam atrás de Ultron e disse, vocês dois ainda podem sair dessa ilesos. Ah, nós vamos, disse Wanda sarcasticamente. Eu sei que você sofreu, disse Steve, demonstrando compaixão. Ah, ri. Ultron exclamou quase com repulsa, haha, Capitão América. O homem justo de Deus. Fingindo que você pode viver sem guerra. Eu não consigo vomitar fisicamente, mas... Se vocês acreditam na paz, então vamos mantê-la, interrompeu Thor. Acho que você está confundindo paz com silêncio, retrucou Ultron. Disse Tony desinteressado. Então, para que serve o Vibranium? Ah, sim, permita-me aproveitar este momento para explicar detalhadamente meu grande e maligno plano mestre. Disse Ultron antes de cerrar o punho e fazer um movimento de puxar. Stark, em sua armadura de metal, foi puxado pela energia liberada pelo punho de Ultron, pegando de surpresa. Imediatamente, os Vingadores reconheceram a emboscada pelo que ela era, um sinal para atacar. Stark se recuperou rapidamente do ataque surpresa, lançando-se contra Ultron. Os dois titãs se enfrentaram ferozmente, o choque os arremessando para o ar em um turbilhão de movimento e energia. Ei, pelo menos nos avise antes de começar a lançar ataque surpresa. Tony ironizou, sua voz ecoando por cima do som da batalha. Isso arruinaria completamente o objetivo de um ataque surpresa, retrucou Melissa, lançando-se à ação. Com um salto rápido, ela disparou 2 raios repulsores de suas palmas, cuja luz dourada iluminou o caos ao atingir uma onda de robôs lacaios de Ultron que desciam do teto. Os repulsores de Tony se ativaram, a energia girando em torno de suas palmas, condensando-se em uma esfera vermelha vibrante. Com um movimento preciso, ele liberou a energia em um feixe massivo e concentrado que atravessou um grupo de robôs. A explosão os lançou uns contra os outros antes de colidirem com a parede em uma explosão flamejante. Ultron retaliou sem hesitar. Da ponta de seus dedos metálicos, um feixe de plasma amarelo crepitante avançou, concentrando-se em uma lança de energia perfurante. O ataque disparou em direção a Stark, mas este o desviou com uma defesa calculada, redirecionando a mão de Ultron no meio do golpe. No mesmo movimento fluido, Stark disparou uma rajada devastadora de sua armadura peitoral, o Unibel iluminando o campo de batalha ao colidir com seu inimigo. Enquanto isso, o Capitão América se movia como um furacão, seu escudo um borrão de movimento. Cada golpe preciso cortava os sentinelas de Ultron ao meio antes que ele, com maestria, recolhesse a arma de Vibranium para sua mão. Ao seu lado, Thor empunhava o Mjolnir com igual ferocidade, arcos de relâmpagos caindo ao seu redor enquanto esmagava onda após onda de atacantes robóticos. Abatam-nos! Rugiu Ulisses Klaue para seus homens, agarrando o braço decepado com um rosnado de frustração. Em quais deles? Gritou um de seus homens com os olhos alternando entre os Vingadores e as forças de Ultron. Todos eles! Berrou Klaue com a voz rouca de raiva. Em outro lugar, Natasha Romanoff e Clint Barton se moviam nas sombras, silenciosos e precisos. Ao avistar um grupo de mercenários de Klaue avançando com rifles em punho, Natasha ativou a função de camuflagem de seu traje, desaparecendo da vista. Com agilidade felina, correu ao longo da parede do corredor, posicionando-se acima de seus alvos desavisados. Num movimento rápido, ela saltou, envolvendo as pernas no pescoço de um mercenário e arremessando-o contra seus companheiros. Antes que pudessem reagir, Natasha saltou do chão, usando as paredes estreitas do corredor para ricochetear entre eles, seus golpes precisos e implacáveis. O que está nos atacando? Gritou um dos mercenários com pânico evidente na voz.
Sua pergunta ficou sem resposta quando a bota de Natasha colidiu com seu peito, lançando-o contra a parede. Ela girou rente ao chão, derrubando o outro oponente com uma rasteira, e então ativou seu cinto antigravidade. Sem peso, ela saltou sobre um terceiro mercenário, girando no ar para esmagá-lo contra o chão com um baque retumbante. Natasha pousou graciosamente, desativando sua camuflagem enquanto observava a pilha de homens inconscientes espalhados ao seu redor. Ela flexionou os punhos experimentalmente, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Eu poderia me acostumar com isso, murmurou para si mesma, com a satisfação evidente em sua voz. Capítulo 162. Jogos mentais. Ponto de vista em terceira pessoa. Tony e Melissa percorreram o corredor estreito em disparada, seus trajes elegantes vibrando com energia enquanto se esquivavam de feixes de plasma quente. Mercenários disparavam sem parar, seus gritos abafados pela cacofonia da batalha. Os repulsores de Melissa brilhavam, cortando o caos enquanto ela incapacitava sistematicamente seus atacantes. O traje simbiótico de Tony se transformou em torno de sua mão, formando uma esfera brilhante e de alta tecnologia. Sua superfície pulsava com luz vermelha quando ele pressionou um botão, ativando seu mecanismo interno. Tony assumiu a posição de um arremessador de beisebol, cada movimento calculado. Com um arremesso potente, a esfera voou pelo ar, descrevendo um arco gracioso antes de aterrissar aos pés de um grupo de mercenários. No instante em que tocou o chão, detonou, liberando uma onda de choque concussiva. Os mercenários foram arremessados contra as paredes como bonecos de pano, suas armas caindo no chão enquanto o corredor se enchia de fumaça e destroços. Enquanto isso, tudo ao redor de Pietro parecia parar. O mundo parecia congelado enquanto ele se movia em meio ao caos, desviando de raios e balas com uma precisão sobrenatural. Ele deslizou sob o raio repulsor de Melissa, o calor roçando suas costas enquanto ele se endireitava e corria em direção ao Capitão América. Steve, parado no meio do movimento enquanto buscava seu escudo, parecia quase uma estátua para Pietro. Num movimento rápido, Pietro atacou. Seu punho atingiu a parte desprotegida do rosto de Steve com um estalo retumbante, fazendo o Vingador cambalear. Com um sorriso de escárnio, Pietro se virou, já planejando seu próximo movimento. Mas ele não percebeu a mão de Melissa se movendo sutilmente, seu raio repulsor se ajustando com precisão calculada. Jarvis, sua inteligência artificial, havia previsto sua trajetória. No momento em que Pietro se moveu, Melissa disparou. O raio repulsor o atingiu em cheio nas costas, a força o arremessando pelo chão. O tempo voltou ao normal. Steve cambaleou, agarrando o queixo com um olhar penetrante. Pietro. A voz de Wanda cortou o ar, carregada de preocupação. Ela viu o irmão estendido no chão e lançou um olhar fulminante para Melissa, a fúria aflorando em seu sotaque socoviano. Com o movimento rápido do pulso, os poderes de Wanda se intensificaram. Melissa foi arrancada do chão, tentáculos vermelhos de energia se enrolando ao seu redor como um torno. Antes que Melissa pudesse reagir, foi arremessada através das paredes, caindo no espaço aberto lá fora. Poeira e escombros a cercaram enquanto ela se sacudia, pairando no ar. Que diabos foi isso? Melissa murmurou, voltando com tudo para a briga. Acima deles, Stark e Ultron se enfrentavam, seus feixes de energia cortando o céu como relâmpagos. Cada impacto iluminava o céu, projetando sombras sinistras sobre o campo de batalha. Abaixo, um dos sentinelas danificados de Ultron, quase inoperante, agarrou a perna de Wanda. Seus olhos, já sem brilho, piscaram enquanto a voz rouca de Ultron ecoava pelos alto-falantes. Comecem os jogos mentais. Wanda sentiu com a cabeça, escapando sem ser notada. Mas Tony percebeu seu movimento. Sua armadura rastreou e ele ergueu seus repulsores, disparando uma saraivada de raios para interceptar sua fuga. Wanda girou suas mãos brilhando em vermelho enquanto ela desviava habilmente os disparos que se aproximavam. Explosões irromperam ao seu redor, mas ela abriu caminho através do caos com precisão. Com um único movimento, ela aprisionou Tony em seus poderes, seu traje contornado em vermelho. Ei, rapaz, murmurou Tony enquanto o aperto telecinético de Wanda o puxava para a frente. Em vez de resistir, ele se deixou levar, com um sorriso malicioso no rosto. Eu sei que você me quer por perto, mas desculpe, eu tenho namorada. O quê? Wanda fez uma pausa, confusa com a conversa dele. Aproveitando a oportunidade, o simbionte de Tony ganhou vida, seus tentáculos serpenteando em direção a Wanda e prendendo seus membros. Ela se debateu enquanto os tentáculos a apertavam, erguendo-a do chão. Aqui vai um conselho, brincou Tony. Não se distraia no meio da luta por causa de uma brincadeira. Wanda cerrou os dentes, seu brilho carmesim se intensificando. Aqui vai um conselho. Não confie demais na sua armadura. Com uma onda de poder, ela cortou os tentáculos, sua magia sobrecarregando os sistemas de Tony. A armadura dele brilhou em vermelho enquanto Wanda assumia o controle. Sexta-feira? Perguntou Tony, nervoso. Mas notícias, chefe, respondeu Friday. Ela anulou a ligação do simbionte. O controle total agora é dela. Bem, isso é ótimo, murmurou Tony enquanto o simbionte se enrolava em seu pescoço. Wanda fez um movimento brusco, forçando o capacete dele a retrair. Ela congelou ao ver seu rosto. Você é apenas uma criança, disse ela com a voz carregada de incredulidade. Os Vingadores mandam crianças para lutar suas batalhas? Covardes? Tony pescou inocentemente. Então, você vai me deixar ir, né? Quer dizer, machucar uma criança é má publicidade. Wanda zombou. Não sou estúpida. Deixar você ir para que possa virar o jogo? Não. Ela acenou com a mão, e os olhos de Tony reviraram enquanto ele desmaiava.
Perto dali, o escudo do Capitão América voou de volta para as mãos de Wanda. Ela o pegou sem esforço, girando uma vez antes de arremessá-lo com força ampliada. Ele cortou o ar, uma arma de precisão e poder. 5 minutos depois, Tony foi despertado bruscamente por Friday e pelo simbionte. Senhor, acorde. Temos um problema, disse Friday calmamente. Esfregando os olhos, Tony sentou-se atordoado. O que aconteceu? Me conte brevemente. O Capitão América foi incapacitado pela manipulação mental de Wanda Maximoff, assim como Thor e Natasha. A senhorita Melissa interveio e conseguiu arremessar Wanda para longe, mas seu irmão, Pietro, apareceu e a levou para um lugar seguro. No momento eles libertaram Hulk, explicou Friday. Droga! Tony murmurou com o coração afundando. Sem hesitar, grandes propulsores emergiram de sua armadura, brilhando intensamente. Num instante, eles rugiram, impulsionando-o para frente com um estrondo ensurdecedor que quebrou a barreira do som. As paredes da instalação ficaram borradas quando Tony as atravessou, espalhando destroços como confete. A senhorita Melissa e Barton estão tentando dar choques elétricos para acordar os outros do controle mental de Wanda, informou Friday enquanto Tony subia. Emergindo no caos lá fora, Tony avistou Wanda com a mão pressionada sobre a cabeça de Bruce, sua energia escarlate girando de forma ameaçadora. Antes que Tony pudesse reagir, Pietro surgiu num instante, levando sua irmã para um lugar mais seguro. Pairando no ar, a voz de Tony ressoou fria e imponente. Vocês só conseguiram chegar até mim da última vez porque eu não queria machucá-los. Sei que nenhum de vocês é realmente uma pessoa má. Mas se suas ações causarem vítimas, a paciência acaba. Seus olhos brilhavam ameaçadoramente por trás do capacete, sua determinação-se inabalável. Como se em resposta, um rugido gutural rasgou o ar. O Hulk emergiu, seu corpo colossal tremendo de fúria bruta. Com um salto estrondoso ele se lançou para longe. Tony partiu em disparada atrás do gigante verde. Acelerando a uma velocidade vertiginosa, ele interceptou o Hulk no ar, colidindo com ele com força suficiente para causar uma onda de choque. Envolvendo os braços no torso do Hulk, Tony cerrou os dentes enquanto o gigante rugia e se debatia violentamente. Punhos enormes golpeavam a armadura de Tony, mas o traje resistia firme. Ele está gritando bem no meu ouvido. Friday, qual é o local isolado mais próximo? Perguntou Tony entre dentes cerrados, enquanto seus propulsores lutavam para manter a trajetória estável. O deserto da Namíbia é a zona segura mais próxima, senhor, respondeu Friday. Trace a rota, ordenou Tony. Seus propulsores rugiram mais alto, impulsionando-os para a estratosfera. Anéis de ar comprimido seguiam enquanto rasgavam o céu. A raiva do Hulk só aumentava. Ele agarrou o braço de Tony, tentando esmagá-lo, mas a armadura de Tony resistiu bravamente. Frustrado, o Hulk tentou agarrar a cabeça de Tony, apenas para descobrir que o simbionte havia adquirido uma resistência semelhante à do Adamantium. A cada tentativa de fuga frustrada, a fúria do Hulk se intensificava. Senhor, chegamos, anunciou Friday. Tony mergulhou bruscamente, chocando-se contra as dunas de areia do deserto da Namíbia. O impacto lançou ondas de areia no ar, criando uma tempestade de poeira ao redor deles. Tony soltou o Hulk e deu alguns passos calculados para trás, com os olhos fixos no gigante verde. O Hulk arranhou o chão, seus dedos enormes afundando na areia. Com um rugido tão poderoso que enviou uma onda de choque pelas dunas, ele se endireitou em toda a sua altura, o peito arfando de raiva. Muito bem, grandalhão, disse Tony, com a voz calma, mas desafiadora. Você não é o único que consegue ser grande. O simbionte ao redor de Tony começou a se transformar, absorvendo energia de seu reator Stark. Biomassa se acumulou, aumentando rapidamente seu tamanho, até que ele ficou cara a cara com a imponente figura de 2,5 metros do Hulk. Sua forma aprimorada brilhava sob o sol do deserto, irradiando poder bruto. Assumindo uma postura de artes marciais, Tony ergueu a mão e fez um gesto para que o Hulk se aproximasse. Vamos dançar. O Hulk respondeu com um rugido ensurdecedor, avançando com passos largos que rasgaram a areia. Tony não hesitou, lançando-se para frente com igual determinação. Seus punhos colidiram no centro, criando uma onda de choque estrondosa que lançou areia para fora em ondas ondulantes. A força do impacto reverberou pelo deserto, um testemunho do poder bruto de dois titãs travando uma batalha. Capítulo 163, Tony vs Hulk. Ponto de vista em terceira pessoa. Assim que a onda de choque reverberou pela areia, Tony agiu imediatamente e não hesitou em seus movimentos. Ele passou os braços em volta do Hulk, girou, jogou-o por cima dos ombros e o arremessou contra a areia. Vamos lá, Hulk. Não complique as coisas mais do que o necessário, aconselhou Tony. Roaa! Hulk rugiu furiosamente enquanto agarrava a mão de Tony, que o havia derrubado, e o puxava para baixo ao se levantar, acertando uma joelhada no rosto de Tony enquanto trocava de posição. Tony usou seus propulsores para fixar sua posição, fazendo com que o braço do Hulk se torcesse em um ângulo antinatural. A eletricidade se acumulou ao redor dos braços de Tony enquanto ele liberava uma alta voltagem pelo corpo do Hulk. Raios elétricos percorreram todo o local, mas infelizmente não conseguiram deixar o Hulk inconsciente. Pelo contrário, só o enfureceram ainda mais. Então, o Hulk fez algo impensável. Estalou o próprio braço e ficou cara a cara com Tony, com as veias pulsando em sua testa. Vou soltar seu braço. Mesmo sabendo que estou protegido, você está me assustando demais, disse Tony, soltando o braço do Hulk. O Hulk agarrou o braço dele e o torceu para trás com um estalo retumbante, antes de começar a girar os ombros.
O fato de você não estar gritando está me assustando muito mais do que se estivesse. Hulk interrompeu Tony com um soco no rosto, dado com toda a sua força, e soltou o rugido mais alto que já havia emitido. Tony teve que dar um passo para trás, não porque o soco tivesse afetado, mas porque o rugido doía e era tarde demais para se proteger. Tony ergueu as mãos e liberou uma grande rajada repulsora que o lançou para longe, fazendo-se chocar contra as dunas de areia. Tony estava voando acima do Hulk quando juntou as mãos, criando um canhão repulsor ainda maior e disparando com toda a sua força sobre o gigante. O Hulk soltou grunhidos e gemidos enquanto era empurrado para a areia até afundar completamente. Ele usou suas mãos enormes para bloquear a maior parte da explosão, mas ainda sentia as mãos queimando devido à intensa energia. O Hulk soltou um rugido ao rolar para longe da área de impacto. Em seguida, saltou no ar e atacou Tony, derrubando-o de volta ao chão e levantando uma nuvem de areia. O Hulk fechou o punho, sentou-se sobre o peito de Tony e começou a desferir uma chuva de socos como uma metralhadora. Por mais que o Hulk tentasse quebrar a máscara de Tony, ela era indestrutível, o que só enfureceu ainda mais o Hulk. O Hulk estava efetivamente desferindo mais de 100 socos por segundo, e Tony levou 10 segundos para reagir. Construções de luz vermelha sólida materializaram-se no ar atrás do Hulk, pareciam ser correntes grossas e pesadas, além de amarras. Todas dispararam em direção ao Hulk e envolveram seus ombros antes de se enroscarem em seus braços, diminuindo sua velocidade. Ele olhou para eles confuso antes de ser puxado para longe de Tony. Presilhas se fecharam em torno dos tornozelos e do pescoço do Hulk, prendendo-o no lugar, enquanto seus braços também permaneciam imobilizados. Minha vez, disse Tony friamente. Só espero que depois de tudo isso, possamos ser muito bons amigos. Tony começou a golpear o Hulk rapidamente, seus punhos desferindo golpes pesados que penetravam fundo em sua pele. Isso está doendo mais em mim do que em você, disse Tony lamentando-se. No entanto, toda aquela conversa e pancadaria só deixavam o Hulk mais furioso. Seus músculos começaram a inchar e veias saltaram pelos braços e pescoço. Enquanto o punho de Tony continuava a atacar, ele viu o Hulk levantar lentamente a cabeça para olhá-lo. Um único corte acima das sobrancelhas deixava escorrer sangue verde pelo canto do rosto. Mesmo enquanto era atingido, ele apenas encarava Tony com os olhos vermelhos. Não olhe para mim, olhe para cima, disse Tony enquanto desferia um soco no Hulk. O Hulk olhou para baixo, cuspiu um dente e sorriu. Misericórdia! Rag! O Hulk lutou contra as rígidas amarras de luz antes que elas se estilhaçassem como vidro. O Hulk já tinha seu caminho traçado, mergulhou e agarrou as pernas de Tony. O Hulk começou a girar rapidamente com as pernas de Tony em suas mãos, enquanto seus outros membros se debatiam à medida que a rotação continuava. Tony começou a sentir tonturas e desorientação, e ficou verde de repente. Eca, acho que vou vomitar. O Hulk continuou assim até que um grande sorriso apareceu em seu rosto, então soltou Tony e o lançou através da atmosfera, rompendo-o em segundos e reaparecendo voando pelo espaço. Tony se estabilizou usando seus repulsores enquanto navegava ao lado da Lua. Aquele desgraçado estava tentando me mandar para o Sol. Eu realmente preciso parar de me conter só porque eu sei. Os olhos de Tony brilharam em vermelho enquanto ele apontava seu corpo para o Hulk, seu corpo iluminado por uma luz vermelha. O Hulk soltou um rugido triunfante. Roaia, no entanto, foi imediatamente interrompido por Tony, que viajou à velocidade da luz. Seu punho penetrou profundamente no estômago do Hulk sem, contudo, penetrar sua pele. O corpo do Hulk curvou-se para frente enquanto seus olhos se tornavam fundos e reviravam para trás. Ele abriu a boca e vomitou sangue. Houve silêncio, que foi quebrado pelo som de múltiplas barreiras sonoras se rompendo quando o Hulk foi arremessado a vários quilômetros de distância, abrindo uma grande clareira por onde o Hulk passou planando. O que fez Tony debochar? Aquele desgraçado acha que pode me mandar para o espaço. Quem ele pensa que eu sou? Nesse instante, Friday o avisou, aliado chegando. Ele, disse Tony, virando-se para ver um Hulkster vermelho e dourado descendo em alta velocidade e encontrando Tony no chão. Ao se abrir, revelou Stark lá dentro. Garoto, onde está o Hulk? Mandou ele voando. Tony zombou. Mandou ele voando? Perguntou Stark, arqueando uma sobrancelha em sinal de ceticismo. Aquele desgraçado me mandou literalmente para o espaço, então eu voltei e o mandei pelos ares. Tony assentiu. Você sabe que ele é um amigo, não é? Perguntou Stark, olhando para seu interlocutor de forma estranha. Tony fez beicinho enquanto olhava para o lado. Ele me mandou para o espaço. Touché. Stark deu de ombros, sabendo que não seria menos mesquinho. Aliás, bom trabalho em afastá-lo dos civis. Isso poderia ter ficado feio se ele estivesse no meio de uma cidade causando destruição. Os olhos de Stark se arregalaram quando ele deu um passo para trás e o capacete Hulkster se fechou sobre seu rosto. Um segundo depois, Tony sentiu o chão tremer levemente, seguido por uma respiração muito pesada. Suspiro, grrrrr. Ele está bem atrás de mim, não está? Perguntou Tony com voz cansada. O Hulkster acenou com a cabeça, apesar de seus movimentos bastante limitados. Capítulo 164. Um dueto. Ponto de vista em terceira pessoa. Ele está bem atrás de mim, não está? Perguntou Tony com voz cansada. O Hulkster acenou com a cabeça, apesar de seus movimentos bastante limitados.
Antes que Tony pudesse reagir, um rugido ensurdecedor irrompeu atrás dele. O punho gigantesco do Hulk cortou o ar e atingiu o capacete de Tony com um estrondo ensurdecedor. O impacto reverberou pelo campo de batalha como o som de um sino. Mesmo assim, Tony não se moveu um centímetro, permanecendo imóvel. Ele suspirou audivelmente, como se estivesse mais irritado do que alarmado. Ao longe, Stark, dentro de sua armadura Ulcuster, começou a gritar um aviso, mas parou no meio da frase. Sua incredulidade era palpável enquanto observava Tony permanecer indiferente, o homem aparentemente imperturbável diante do que deveria tê-lo arremessado para longe. O Hulk, claramente incomodado com a indiferença de Tony, estendeu suas mãos colossais com a intenção de esmagá-lo. Tony recuou rapidamente, seus repulsores disparando, e se posicionou ombro a ombro com Stark. Parece que vamos precisar trabalhar em equipe se quisermos derrotá-lo, sugeriu Tony, com um tom calmo porém determinado. Stark deu uma risadinha brincalhona, sua voz carregando um tom de deboche pelos alto-falantes do Ulcuster. Não me atrase, garoto. Tony revirou os olhos, seu sorriso característico se formando sob o capacete. Não deveria ser eu a dizer isso para você, velho? Principalmente com essa sucata ultrapassada em que você anda pisando. Ultrapassado? Essa é a nova tendência, disse Stark, parecendo ofendido. O Hulk parecia ainda mais furioso do que antes. Não só havia mais um incômodo, como ambos o ignoravam e estavam discutindo entre si. Tony e Stark dispararam instantaneamente em direções opostas, seus repulsores deixando rastros cintilantes de energia no ar. Ambos ergueram as palmas das mãos, liberando rajadas sincronizadas que colidiram no ar bem em frente ao Hulk. A colisão produziu uma onda de choque concussiva que desestabilizou o gigante verde, forçando-o a diminuir o ritmo de seu avanço. Sem perder um segundo, Tony e Stark se lançaram contra o Hulk desorientado. O ataque coordenado foi quase poético em sua precisão. Tony mirou no torso, os propulsores rugindo enquanto ele acertava uma joelhada nas costelas do Hulk, enquanto Stark girava o braço maciço do Ulcuster em um arco esmagador em direção ao rosto do Hulk. O impacto duplo fez o Hulk cambalear para trás. Ele rugiu de frustração, sacudindo a cabeça como se tentasse dissipar a névoa. Então, num súbito acesso de fúria, abriu os braços e bateu palmas com um estrondo ensurdecedor. O trovão espalhou ondas de ar e destroços em todas as direções. Antecipando o movimento, Tony e Stark dispararam no ar bem a tempo. Circulando acima do Hulk, começaram a bombardeá-lo com uma saraivada implacável de rajadas repulsoras, cada golpe iluminando o campo de batalha com flechas de energia azul. O Hulk rugiu ainda mais alto, agitando seus braços enormes descontroladamente numa tentativa de golpear as duas figuras blindadas. Embora sua força incrível lhe permitisse resistir ao ataque de energia, seus movimentos tornaram-se mais lentos sob a constante saraivada de golpes. Ei, velhote, gritou Tony pelo comunicador, tem um plano. Tenta acompanhar, beleza? Sem esperar por uma resposta, Tony desceu rapidamente, posicionando-se diretamente em frente ao Hulk. Antes que o gigante verde pudesse reagir, um clarão ofuscante emanou dos repulsores de Tony, desorientando o Hulk e forçando-o a proteger os olhos com suas mãos enormes. Aproveitando a brecha, Tony se lançou para trás do Hulk com a agilidade de uma vespa. Ele se agarrou às costas do Hulk, prendendo seus braços e pernas ao redor da fera em um aperto implacável. Peguei ele, gritou Tony. Stark não precisava de mais explicações. Ele mergulhou e começou a golpear o rosto do Hulk com os punhos maciços da Ulcuster. Cada golpe atingia o alvo com uma força estrondosa, fazendo a cabeça do Hulk balançar para frente e para trás como um pêndulo. Vamos lá, grandalhão, provocava Stark a cada golpe. Hora da soneca. Durma, durma, durma. Vamos lá, Stark, gritou Tony, fazendo força para manter o controle sobre os músculos cada vez mais tensos e salientes do Hulk. Seus propulsores zumbiam enquanto ele lutava para conter o gigante. Você não tomou café da manhã hoje ou algo assim? Stark, dentro da Ulcuster, revirou os olhos apesar da situação. Não, na verdade não. Estávamos fazendo pesquisa, lembra? E aposto que você também não comeu. O Hulk grunhiu baixo, rangendo os dentes. De repente, com um rugido feroz, ele recuou a cabeça antes de a impulsionar para frente contra o punho maciço da Ulcuster, fazendo com que a mão blindada de Stark se deformasse ligeiramente. Surpreendido, Stark voou para trás para criar distância enquanto o braço de substituição começava a ser enviado em sua direção. Pelo menos sabemos de alguém que anda comendo seus vegetais, disse Stark, olhando para o punho destruído. Sim, e ele cresceu e ficou grande e forte, retrucou Tony. Os mecanismos ao redor do reator Arc de Stark se deslocaram, fazendo com que se expandissem. Continue segurando o garoto. Não solte. Nunca vou desistir de você. Nunca vou te decepcionar, nunca vou te abandonar. Tony começou a cantar de repente, do nada. Garoto? Perguntou Stark, tentando não cair na gargalhada enquanto disparava um enorme raio repulsor do peito, mirando diretamente no Hulk, ao mesmo tempo em que seu braço extra surgia e começava a substituir o braço quebrado. Tony segurava o Hulk, fazendo-o receber o Unibel em cheio enquanto fincava os pés na areia. Desculpe, você disse para eu não soltar e essa música me veio à cabeça imediatamente. Não consegui evitar. Nunca vou te fazer chorar. Tanto Tony quanto Stark continuaram cantando em dueto, já que a música parecia estar presa em suas cabeças. O Hulk rugiu novamente, o som fazendo o chão tremer enquanto ele firmava os pés e se curvava para frente, absorvendo toda a força do raio repulsor.
Seus músculos ondulavam sob o esforço, as veias saltando enquanto ele lutava contra a energia. Tony perdeu o equilíbrio quando Hulk avançou repentinamente. Num movimento rápido, o Hulk se libertou do aperto de Tony, agarrou-o pela cabeça e o arremessou como um boneco de pano em direção a Stark. Nunca vou dizer adeus. O dueto continuou imperturbável enquanto Stark parava o raio repulsor bem a tempo de pegar Tony no ar. O impacto os fez deslizar para trás alguns metros, mas Stark colocou Tony ao seu lado com um sorriso de canto antes de se olharem e assentirem com a cabeça. Nunca vou contar uma mentira. Tony e Stark dispararam para lados opostos enquanto continuavam cantando. Os dois deslizaram pela areia até pararem a poucos metros do Hulk. O Hulk olhou para os dois, sem saber para quem ir. Os propulsores em seus pés se acenderam fortemente junto com seus repulsores enquanto avançavam em direção ao Hulk. Juntos, estenderam o punho enquanto cantavam. E te machucar. Os dois punhos se encontraram na lateral do rosto do Hulk. Seu rosto ficou ligeiramente achatado quando uma onda de choque explodiu entre eles, criando um anel de areia entre os dois. Os olhos do Hulk reviraram para trás e ele caiu de cara na areia, desmaiando imediatamente. Tony e Stark soltaram um suspiro de alívio. Stark olhou para Tony e o provocou um pouco, dizendo, bela voz, garoto. Tony deu uma risadinha e provocou de volta. Eu posso dizer o mesmo de você, velhote, disse Tony, erguendo o punho para o lado, que Stark rebateu com um tapa. Enquanto ambos permaneciam sobre o corpo inconsciente do Hulk, que começava a encolher. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.